Oiê, meu nome é Tarine, mas você pode me chamar de Tari, e eu quero que você pense nesse canal como o sofá da minha casa, onde te recebo pra gente conversar sobre literatura, sobre a vida e sobre o que mais dá na telha. E no episódio de hoje, finalmente teremos as 10 melhores leituras de 2021. Eu sei que eu demorei bastante, o canal ficou em hiatus aí uns 2 meses, porque novembro e dezembro foram meses muito atribulados, considerando que eu me formei em letras, quer dizer, é como se eu já tivesse me formado na minha cabeça, mas eu vou colar grau em março. E aí minha pretensão era voltar, né, com as 10 melhores leituras em janeiro, na primeira semana, mas eu infelizmente testei positivo para Covid-19 e só agora que eu me sinto recuperada mesmo para conversar com vocês, falar bastante. Pela primeira vez na história desse canal eu vou fazer um ranking. Eu nunca fiz isso, eu sempre achei muito complicado ranquear os livros do 10º até o primeiro, mas esse ano eu vou fazer isso porque eu acho que é divertido. Em 10º lugar a gente tem esse livro aqui do José Luiz Peixoto, O Morreste-me. Essa foi uma leitura muito difícil, já comentei com vocês que esse é um livro sobre luto, sobre a morte do pai. E é um livro que eu adiei muito a leitura por ter medo de perder meu pai, de perder minha mãe, enfim. E quando meu pai partiu em 2020, eu sabia que eu teria que ler esse livro em algum momento. E isso aconteceu quando fez 1 ano da partida do meu pai. E obviamente foi uma leitura que me fez mal e ao mesmo tempo me fez sentir muito entendida, muito compreendida. Esse é um livro que ele vai explicar quase o que é indizível, porque essas perdas que a gente tem durante a vida são coisas indizíveis, né, imensuráveis. E aqui o José Luiz Peixoto, ele elabora esse luto, esse sofrimento de uma forma muito bonita e muito genuína. Eu não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei o meu marca-texto pra jogo, assim, junto com as lágrimas eu ia marcando. São trechos que, quando eu penso neles, eu me sinto realmente num lugar, assim, de não estar sozinha no luto que às vezes é tão solitário. Então, por mais que seja um livro 4 estrelas, assim, que não seja um livro que entrou pra minha lista de favoritos, com certeza foi uma leitura marcante do meu ano e por isso ele tá em 10º lugar nessa lista. Em 9º lugar é um livro de poemas, o Devotions, da Mary Oliver, uma autora que infelizmente não foi traduzida ainda para o português. Ela é vencedora do Pulitzer e ela tem uma carreira literária brilhante, repleta de poemas incríveis, vários livros de poesia. E no Devotions a gente tem toda a carreira literária da Oliver, os melhores poemas escolhidos por ela mesma. São, acredito que, mais de 200 poemas, se eu me recordo bem. E ela fala muito do ínfimo, de coisas pequenas, de coisas cotidianas. E ela, através da sua poesia, nos ensina a prestar atenção em tudo, a prestar atenção na vida e tornar essa atenção com o tempo uma devoção, estar devotado a viver e a observar as pequenas coisas e o que torna os nossos dias especiais, por mais mundanos que eles sejam. Então foi um livro que me fez chorar muito, muito, muito. Fazia tempo que eu não chorava com poesia. E esse livro, nossa, ele me encontrou de uma maneira muito impressionante, assim. Eu já tinha lido alguns poemas esparsos da autora, mas foi um encontro, assim, tão forte. E eu quero ler outros livros dela. A única coisa que eu colocaria como ressalva nesse livro é que a gente conhece a carreira literária da Mary Oliver nesse livro dos livros mais recentes para os mais antigos, e aí você não vê a evolução, o desenvolvimento da autora. Então eu gostei mais dos livros mais recentes, porque obviamente ela estava muito mais madura quando escreveu eles. Então essa organização não me agradou muito, mas de resto recomendadíssimo. Uma pena que ela não tenha sido traduzida, espero que isso um dia aconteça. Em 8º lugar eu coloquei Conversas entre Amigos, da Sally Rooney.
essa autora irlandesa que encanta muita gente, e isso acontece comigo também. Eu gostei muito de Pessoas Normais quando eu li, e dessa vez gostei bastante também de Conversas entre Amigos. Foi um livro que a gente tem uma protagonista difícil de gostar, mas que ela é tão humana e tão franca em certos momentos que te desconcerta, sabe? A Frances, que é a nossa protagonista, ela tem uma melhor amiga que ela ama e inveja, que também é uma ex-namorada, a Bobby, e as duas vão se aproximar de uma fotógrafa e ensaísta que é casada com um ator, assim, não muito bem sucedido, e a Bobby vai se aproximar mais dessa mulher, e a Frances vai se aproximar mais do Nick, que é o cara, e ela vai acabar se envolvendo com ele, tendo um caso com ele, e enfim, não é um livro que você vai gostar dos personagens, mas você vai entender que eles são pessoas quase que reais ali nas páginas e nas palavras da Sally Rooney, e pra mim isso é muito fascinante. Mais uma vez, não é um livro que eu dou 5 estrelas e favorito, porque eu acho que, assim como no Pessoas Normais, eu não sinto que ela resolva tão bem como eu gostaria, como leitora, a questão da saúde mental. É um livro que ele tem, assim, uma questão muito forte, né? Um alerta de gatilho que eu faço pra vocês com automutilação, e eu acho que, não sei, deveria ter sido mais solucionada essa parte. A Sally Rooney faz um aceno, mas eu gosto da sutileza, mas nesse caso eu acho que talvez eu gostaria de um pouco mais de firmeza da parte dela. Mas assim, uma leitura que foi deliciosa, se passa todo em Dublin, e vocês sabem que eu amo muito a Irlanda, então foi uma experiência incrível, que eu recomendo muito pra vocês. A gente tem essa personagem muito perdida, e você, meio que lendo, você torce pra ela se encontrar, mas ao mesmo tempo você sabe que a vida é uma perdição, né? Então é um livro que realmente foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer, assim, no sentido de ficar envolvida e não conseguir parar de acompanhar a história dessa personagem. Então fica o 8º lugar nessa lista. A partir de agora, do 7º lugar pra cima, só livros 5 estrelas, e que foram, aí sim, as leituras assim mais uau de 2021. E aí nesse 7º lugar eu coloco Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Meu Deus, que autora! Eu costumo dizer que a Gillian Flynn, ela é especialista em fazer thrillers que vão muito além de só uma história envolvente. Ela cria personagens muito bem construídos, assim, e que são cheios de defeitos, mas você torce para que eles fiquem bem. Nesse livro a gente acompanha a Camille, que é uma repórter, e ela recebe a missão do editor dela, que vê o quanto ela é uma pessoa quebrada, o quanto ela é uma pessoa que tá se desintegrando de certa forma, assim, e dá essa missão numa tentativa de dar um propósito também pra ela, e pra que ela se encontre com o passado dela, porque ela vai pra sua cidade natal, uma cidade muito pequena, e na qual vive a mãe dela com o padrasto e uma irmã que ela mal conhece, e ela vai enfrentar, assim, os seus demônios, enfrentar os seus fantasmas do passado. Ela perdeu uma irmã também, uma outra irmã, e isso dói muito na Camille, e ela tem uma relação, assim, dificílima com a mãe. A mãe é uma pessoa muito complicada, que a gente vai também, com olhos fascinados, descobrir quem é essa mulher. E é um livro muito dark, assim. Também é um livro que trata de automutilação. A Camille, ela se corta e ela escreve palavras que são palavras que dizem muito pra ela, e que durante a narrativa a Gillian Flynn coloca de um jeito que essas palavras vibram na Camille, e você sente isso com muita força. E, enfim, é um livro que me deixou, assim, embasbacada. Eu já tinha visto a série, mas não me atrapalhou em nada, porque é um livro que você quer saber o assassino, mas você também quer acompanhar aquela personagem, e eu amo isso em livros. Enfim, livraço do meu ano. Em 6º lugar eu coloco Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. É um livro de memórias
pesadíssimo, mas que eu considero assim que se você não for sensível ao tema que ela vai tratar aqui, porque ela é sobrevivente de um estupro, eu acho que você deveria ler, porque essa mulher, gente, ela foi silenciada de uma forma, assim, e nesse livro ela reivindica o próprio nome, a própria identidade, porque ela foi vítima de um estupro em Stanford, no campus de Stanford. Ela não estudava lá, mas estava numa festa com a irmã, e o homem que fez isso foi flagrado agredindo a Chanel sexualmente, e mesmo assim, e com outras provas assim enormes e gritantes, ele pegou só 6 meses de prisão, depois de um julgamento super doloroso no qual ela teve que reviver tanta coisa. E a gente percebe o quanto o sistema de justiça é injusto e o quanto ele desencoraja as sobreviventes de estupro a denunciarem, porque é um processo lento, um processo doloroso, um processo no qual elas têm que lidar com uma quantidade absurda de culpa que colocam nos ombros delas, elas se culpam muito. Eu chorei esse livro inteiro, porque é tão aterrorizante e tão devastador, assim, como mulher, você acompanhar essa história. É de uma força também as palavras dela, porque ela escreve muitíssimo bem, e eu vi algumas resenhas sobre esse livro que me deixaram muito brava, na verdade, porque as pessoas dizem assim: ah, mas ela fica falando de um montão de outras coisas e não fala sobre o assunto do livro. E meu Deus do céu, eu acho isso de uma falta de empatia tão grande, você não perceber que ela tá dizendo: olha, aconteceu isso comigo, mas eu não quero ser definida pelo que aconteceu comigo. Eu tinha uma vida antes que eu quero contar pra vocês, e eu tenho uma vida depois que eu também quero contar pra vocês. Então ela vai falar sobre quem é a Chanel, ela vai finalmente dizer o nome, porque como uma forma de proteção, ela era conhecida por um pseudônimo, digamos, e o julgamento todo protegeu, assim, muito a imagem dela, apesar de que a gente sabe que às vezes essas coisas vazam, e aconteceu com a família dela, e você vê a preocupação que ela tem com essa família, a cena em que ela conta pros pais o que aconteceu, assim, eu não gosto nem de lembrar, porque eu começo a querer chorar de tudo de novo. Quando o nome da Chanel ainda não era conhecido, ela leu uma carta pro agressor no julgamento, e essa carta foi publicada pelo BuzzFeed e viralizou. Assim, ela foi lida por 11 milhões de pessoas em alguns dias, em poucos dias, e eu li essa carta na época, acho que muitos de vocês devem ter lido, e automaticamente quando eu vi a publicação desse livro eu me lembrei da história da Chanel e quis ler. Se você achar que consegue ler esse livro, eu recomendo muito, muito. Eu acho que a voz da Chanel precisa ser ouvida e ecoada. Eu quero ainda até fazer uma resenha sobre esse livro, porque eu acho que mais pessoas precisam saber que ele existe, saber que essa história existe e conhecer a luta da Chanel em busca de justiça. E agora chegamos ao top 5. Vamos lá, em quinto lugar nós temos O Alienista, do Machado de Assis. Ai, meu Deus do céu, Machado de Assis, assim, genial. Ele devia ser referenciado e aclamado mundialmente, muito mais do que já acontece hoje em dia. Porque, meu Deus, que escrita! Um livro desse tamaninho, gente, que carrega tanta coisa. Aqui a gente conhece o Simão Bacamarte, que é um médico, e interessado por psiquiatria, ele resolve fundar um hospício na cidade, na pequena cidade na qual ele vive, e é o Hospício Casa Verde. E ele começa a mandar muitas pessoas pra lá por motivos que você vai conhecer aqui, na tentativa, assim, de fazer experimentos com aquelas pessoas, né? Entender a loucura através delas. E esse livro consegue ser, a um só tempo, extremamente divertido. Eu ri tanto lendo isso aqui. Como o Machado é irônico, e isso a gente capta perfeitamente lendo os livros dele. Eu me diverti horrores.
Se eu fosse fazer uma lista de livros que mais me fizeram rir na vida, esse livro estaria lá. E ele também é muito crítico, muito profundo e estarrecedor em alguns momentos. Eu pensei muito sobre como o hospício foi usado como um instrumento de repressão, muitas vezes na nossa história, uma repressão a tudo aquilo que é contra o padrão estabelecido. A gente vê muito isso aqui. E o Simão tem um compromisso científico que passa por cima de tudo e de todos e é assustador, assim, de pensar. Então é um livro que ele é divertido, mas em certo momento você ri e no outro você fica pensando, meu Deus, que loucura que tá acontecendo aqui. Como pode? Como que ninguém para esse homem? Se você quer entrar em contato com uma obra crítica e divertidíssima, O Alienista é uma ótima pedida. Uma pausinha aqui pra dizer que talvez tenha mudado o enquadramento e a iluminação aí pra vocês, porque a bateria acabou e eu tive que parar quase perto do meu top 3, vejam vocês, pra recarregar, fiquei aqui esperando. Eu estava falando do meu livro, né, de posição número 4, que é o Frankenstein. Falei um monte porque eu não consigo ser sucinta quando eu falo de livros, ainda mais de livros que eu amo. Mas fica a recomendação do Frankenstein. E antes de entrar aqui no meu top 3, vou aproveitar que eu lembrei agora de pedir pra vocês que, se vocês não tiverem ainda deixado um like e se estiverem gostando desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like aí pra mim. E se vocês quiserem comprar também qualquer um desses livros que eu recomendei aqui, comprem pelo meu link da Amazon, que eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso e ainda ajudam o canal a crescer. Mas bora lá, os 3 melhores livros de 2021. Em terceiro lugar, essa potência de livro que é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, uma autora brasileira que me encantou completamente nessa obra. Eu já tinha lido O Peso do Pássaro Morto, que é um livro mais pesado do que esse, assim, e que foi muito chocante pra mim, assim, e me devastou muito. E nesse livro aqui, eu acredito que ele tem um toque mais esperançoso e ele me abraçou melhor, assim, ele se encaixou mais com o meu gosto, eu acredito, e acabou virando um livro favorito da vida. Favoritei ele lá nas minhas redes. Aqui a gente conhece a Júlia Terra e esse nome é tão poderoso, tão significativo, né? Porque Terra, e a gente tem essa personagem que busca um espaço, busca um lugar só seu, um lugar no mundo, e ao mesmo tempo ela procura fazer essa dança, essa coreografia, ela procura e às vezes é obrigada a isso. Ela é uma personagem que, como tá escrito aqui em determinado momento, tem fome de movimentos. E eu acho isso tão bonito, a escrita da Aline Bay é tão original, a gente tem essa prosa poética, um romance em versos e que em determinados momentos você vê recursos do texto de teatro, que a Aline tem formação em teatro, então você percebe isso também, e a poesia ali muito presente. E a Júlia, ela é uma personagem que a gente vai acompanhar da infância até a vida adulta, e na vida adulta ela vai relembrando essa infância e essa adolescência super atribuladas, assim, porque ela vem de um lar, assim, de pais separados, e a mãe não lidou nada bem com a separação, e o pai, por outro lado, não lidava bem com estar casado, e ela fica no meio disso. Então é um vai e vem, é uma aproximação e um distanciamento. A gente tem muita dualidade nesse livro. Então é um livro sobre relações familiares, sobre abandono, sobre desamor e sobre muita solidão. Nesse sentido, ele me lembrou muito o começo de Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, porque a gente também tem uma personagem muito solitária ali. Não entrou no meu top 10, mas é um livro que eu recomendo também, já aproveito para dizer. Enfim, que livro, que privilégio, que delícia poder ler a Aline Bay. Só fico à espera de mais livros, fica aqui com o meu terceiro lugar. Então vamos ao top 2. Em segundo lugar, o maravilhoso, o intenso, o livro que me marcou tanto e que me fez ter um encontro com esse autor que eu quero ler tudo dele, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Que livro é esse? Que escrita maravilhosa, que escrita que vai te envolvendo
e essa teia de personagens complexos que você vai acompanhando. Meu Deus, aqui a gente encontra o David, que tá em Paris, passando uma temporada, à espera da namorada dele, a Hela, pra ver se ela vai ou não aceitar o pedido de casamento que ele fez. Nesse meio tempo ele conhece, se envolve com o Giovanni e vai morar ali no quarto do Giovanni. Eu fiz um vídeo, uma resenha sobre esse livro, então eu não vou me alongar muito, mas é um livro que é impossível você fechar e ele não ter te tocado de uma maneira muito profunda. O final desse livro, meu Deus, é uma coisa tão triste e tão bela e que mexe tanto com você, e que te faz pensar sobre tantas coisas, te faz pensar principalmente sobre o medo. Esse é um livro muito sobre o medo de amar, o medo de se entregar, o medo de estar vulnerável. E são questões que me tocam muito. Maravilhoso, maravilhoso. Vejam lá a minha resenha para saber mais. Recomendadíssimo. E agora, o meu primeiro lugar surpreendeu a mim mesma. Eu tava fazendo a minha lista e eu colocava ele um pouco mais pra baixo e aquilo me incomodava. E eu fiquei muito tempo pensando, o quarto de Giovanni ou Pequena? Qual que eu coloco em primeiro lugar? Ah, o Giovanni eu tive uma conexão maior. Mas esse livro aqui, ele, eu não sei, não tá certo ele ficar tão pra baixo. E aí, na semana passada, depois de meses que eu li o livro, eu li esse livro em março, eu finalmente dei 5 estrelas pra ele e favoritei. Olha que coisa, gente, que é a literatura. Eu li um livro em março e ele me acompanhou o ano inteiro. E eu digeri esse livro o ano inteiro até descobrir que é um dos meus livros favoritos. E esse livro é o genial A Vegetariana, da Han Kang. Gente, esse livro aqui eu falei sobre ele o ano inteiro e eu lembro que eu comecei dando 4 estrelas, depois eu aumentei pra 4,5 e agora é um livro 5 estrelas favorito, porque ele ficou tão vivo em mim esse ano todo. É aquele livro que você quer que todo mundo leia, porque você precisa comentar, porque ele carrega tantos sentimentos e tantas vivências. Ele fala muito de silenciamento de mulheres, ele é um livro muito violento, a violência enquanto algo que forja as pessoas, e essa protagonista aqui, ela quer se livrar dessa violência e parar de comer carne como se fosse parte disso. E eu me surpreendi tanto com essa obra porque eu sabia que era sobre uma mulher que tem um sonho e decide se tornar vegetariana, e tem muito mais aqui, sabe? Ele me trouxe muitas outras coisas. É um romance dividido em 3 atos e a gente tem essa protagonista tão kafkiana e tão complexa, e claro que é um livro que ele causa muito estranhamento, então eu entendo muito bem quem lê esse livro e não gosta, que ele incomoda, porque ele incomoda mesmo. Ele é um livro que tem 1000 gatilhos, assim, que eu poderia falar, abuso, essa questão toda da violência, mas é um livro que ele ficou muito em mim, que me marcou muito. Eu, às vezes, leio um livro que eu acho incrível, dou 5 estrelas, favorito ali na hora, mas de repente eu não lembro mais muita coisa do livro. Lembro o que eu senti, mas não lembro a história. Com A Vegetariana não foi assim. Eu lembro de trechos inteiros, eu lembro de tudo que eu senti lendo aqueles trechos. E é um livro assim que é um livro sobre rebelião e que trata de tabus, e ele fala muito sobre como as pessoas são julgadas e excluídas quando elas se atrevem a ir contra aquilo que é considerado norma, e principalmente se essas pessoas forem mulheres, e o quanto elas são silenciadas e tolhidas em tantos direitos, né, direitos que deveriam ser tão simples. Que poder narrativo, sabe? Que coisa incrível você ser tão perturbado por algo te tirar tão do eixo. Olha, eu acho que o que ela consegue fazer aqui nessas poucas páginas, o tanto de sensações que ela provoca no leitor e o tanto de impacto que esse livrinho, esse pequeno livrinho, causou em mim nesse ano, em todos esses meses, sempre lembrando dele, sempre recomendando ele, sempre
falando sobre ele, sempre querendo discutir sobre ele, realmente não tinha como. Não tinha como ele não ser o meu primeiro lugar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dos meus comentários sobre as leituras. Eu espero que nesse ano de 2022 eu leia muito mais e que no final do ano eu venha aqui dizer pra vocês o quanto eu amei as minhas leituras do ano, porque apesar de turbulento, apesar de tantas ressacas literárias, olha só quanta coisa incrível passou pelas minhas mãos em 2021. E como a literatura é poderosa, e como eu amo vir aqui falar sobre livros, como eu amo conversar sobre livros a todo momento, quando a câmera tá ligada, quando a câmera tá desligada, lá no Instagram, me sigam lá inclusive. Um beijo pra vocês, que venham maravilhosas leituras pra mim, pra vocês, pra todos nós. Um beijo e até o próximo vídeo.